A cidade completa 122 anos e nós, lógico, convidamos o prefeito Clodoaldo Gazeta para conversar conosco sobre os seus anseios, os seus desafios e também das ações de governo no aniversário da cidade. Eu vou pegar duas questões estruturais aqui, uma para demarcar ela, que a gente tem insistido em discutir, para talvez compartilhar com quem está do lado de lá, pela rádio e pela TV Câmara, e também pelo canal nosso no YouTube, essa questão da discussão da cidade, que é a nossa missão pública também como emissora pública. Alguns projetos estruturais foram apresentados e já aprovados pelo Legislativo, de iniciativa do Executivo, e outras ações estão em andamento. Vou dividir duas questões aqui, o eixo norte e o eixo noroeste. O eixo norte, para as pessoas entenderem, passa a ser o novo eixo de questões habitacionais para o município de Bauru? Sem dúvida nenhuma, né? Ali ele já era uma região que tinha uma demanda reprimida de vários anos de empreendimentos para que fossem instalados naquela região da cidade. E é uma região que comporta esse desenvolvimento, comporta essa expansão, tanto isso é verdade que na primeira oportunidade que a cidade teve de discutir com mais amplidão a questão da ampliação do perímetro urbano, nós fizemos exatamente para que essa região fosse contemplada. E ela hoje, pelas estimativas que a gente tem na CEPLAN, de pedidos de diretrizes para construção, vai atender ao maior número de construções habitacionais da história da cidade de Bauru. São quase 8 mil unidades habitacionais, no total vão dar 12 mil unidades habitacionais que vão ser instaladas naquela região da cidade. E, em contrapartida disso, o governo também já está se preparando para essa demanda de construção, né? Estamos capacitando uma mão de obra importante que está sendo identificada pelo CRAS, na área de pedreiros, de servente, de eletricistas, para ser aproveitado nessa nova construção que vai acontecer na cidade. Então vai ter uma geração de emprego e renda na faixa aí de quase 3 mil cargos, né? 3 mil postos de trabalho. E além disso, toda a parte de infraestrutura, né? As avenidas que vão dar acesso a essas novas casas, as áreas de lazer, as creches que nós vamos ter que adaptar para poder receber esse contingente de pessoas. Até pela estimativa do governo federal, hoje Bauru tem um déficit habitacional da casa de 35 mil unidades habitacionais. Então nós estamos quase que fazendo a metade dessa demanda num curto prazo de tempo. Então a região norte certamente vai ser o polo de desenvolvimento da parte de construção civil nos próximos anos. Isso muda para as pessoas entenderem o eixo que o governo discutiu, inclusive nessas modificações, uma visão que a gente tinha acumulado no tempo de que o distrito industrial está naquela região, a região dos lotes urbanizados, num programa que acabou não tendo êxito dos anos 90 e foi direcionado agora com outras glebas, inclusão no perímetro de 12 milhões de metros quadrados. Há uma previsão de que isso acomode no tempo, em curto ou médio prazo, inclusive o preço da terra, que é mais caro em Bauru. Você tem toda a razão, né? Quando você expande o perímetro urbano, você dá mais a possibilidade de ampliação aí de construções, certamente os terrenos na área mais central da cidade, a tendência é cair o preço, você diminuir o preço. É uma melhoria do processo de oferta e procura, né? E assim eu acho que a gente vai poder ter uma cidade que vai encontrar um equilíbrio na questão do valor do metro quadrado da cidade, né? E ao mesmo tempo a gente vai poder fazer o processo de desenvolvimento que há muito tempo a Bauru esperava. Não tenho nenhuma dúvida disso, que nos próximos 2 anos o número de investimentos que a cidade está recebendo, e aí não estou só falando da questão da construção civil, estou falando das empresas também que estão procurando a cidade. Temos a TEL aí Comunicações, que já está construindo a sua fábrica, são 1.500 empregos, o supermercado Taust expandindo também aí com mais 500 empregos. Todos eles acoplados a essa oportunidade que Bauru está tendo de um crescimento sustentável e principalmente com fundamentação, né? Porque toda essa legislação que você citou no começo do programa, que foram modificadas, foram feitas em consonância com a cidade, com o Ministério Público, em audiências públicas, para que nós tivéssemos legislações sendo aprovadas e que não fossem contestadas ao longo do tempo, como nós tivemos na história recente de Bauru. Isso é um outro dado que eu vou comentar, mas ainda vou complementar a questão do eixo norte como questão habitacional de moradia. Só dos 7 mil possíveis construções que estão já protocoladas na prefeitura com contrapartida são cerca de 50 milhões de reais. Também foge ao horizonte do nosso telespectador comum essa informação, até porque não acompanha a miúde ela na casa, de que isso não é um investimento do setor público, não sai do orçamento, é o setor privado. Sem dúvida, essa é também a grande vantagem desse desenvolvimento feito de forma sustentável, que é o recurso da contrapartida dos empreendimentos, né? Se a gente colocar na escala aí, se forem realmente 12 mil
unidades habitacionais, isso vai gerar por volta de 100 milhões de reais de contrapartida dos investimentos, né, das casas que serão construídas, além de quase 1 bilhão e 500 milhões que serão investidos na cidade para a construção das casas. Só esses 100 milhões é um dinheiro significativo para que nós possamos usar na infraestrutura da cidade. Vou dar um número aqui para você e acho que é em primeira mão também. Nós investimos nesses 18 meses de mandato 65 milhões de reais, dinheiro que veio de fora e de contrapartida de alguns empreendimentos na cidade para desenvolvimento da cidade de Bauru. Foi um esforço coletivo do governo para buscar esses valores fora, né, e também algumas economias que nós fizemos interno para que a gente estivesse sobrando, melhorando o investimento na cidade. Isso em 18 meses. A gente vai conseguir quase o dobro disso num curto prazo de tempo para também poder reinvestir na cidade, que é a contrapartida dos empreendimentos que serão instalados. Para fechar o raciocínio dessa questão da defasagem de habitação, que é sempre uma demanda, e Bauru é uma cidade de polo de atração natural, de chegada de contingente de gente que fica aqui, quer se estabelecer na cidade, portanto a fila de espera acaba sendo móvel mais permanente ao longo do tempo. Tem o compromisso do programa anterior do Minha Casa Minha Vida, que já esgotou a nossa cota para a faixa de renda menor, de 0 a 1,5 salários mínimos. E lá tem uma distribuição dos projetos nas faixas médias e acima. O prefeito tenta encontrar um projeto que envolva também a iniciativa privada para essa faixa inicial? Também, né? Como nós já tínhamos esgotado essa demanda para a cidade de Bauru, porque usamos grande parte delas em sorteios lá no estado do Noroeste para Minha Casa Minha Vida, nós acabamos esgotando o nosso percentual de casas que Bauru teria direito nessa faixa de renda. Então nós tivemos que criar um modelo, um projeto municipal que pudesse contemplar essa faixa de renda de 0 a 1. E pensamos exatamente naquela área do Distrito 4 Expansão, que a Câmara já aprovou que aquela área volte a ser originalmente o que já tinha sido pensado, que era a construção de casas populares, para que nós possamos ali implementar esse modelo. Mas existe uma legislação federal que foi mudada recentemente, que permite também que a gente consiga trazer alguns investimentos do Minha Casa Minha Vida nessa faixa de renda, se as pessoas que forem usuários dessas casas estiverem em área de risco. Então nós também vamos estar acessando alguns programas do governo federal para também trazer uma parte desse recurso. É o mesmo que nós conseguimos agora, recentemente, trazer para o Minha Casa Minha Vida ali na região do Jardim Europa, né? E conseguimos até expandir o número de casas previstas originalmente, que eram 293, para 393 casas. Então nós já estamos também acessando junto ao governo federal para ver se a gente consegue trazer mais um pouco de recurso para atender essa demanda. Mas se não conseguir, nós temos um programa municipal que será implementado nos próximos meses. Se o eixo norte é vocacionado ou consolidado do ponto de vista da moradia, o eixo noroeste surge também com a série de modificações que a gente fez aqui, como a área natural regulamentada agora, com a revisão do plano de manejo, a doação da área pelo Estado de uma terra bruta de 2,5 milhões de metros quadrados, com a parte já de um maciço ambiental que as pessoas não conhecem, já destinado e regulamentado também no plano de manejo para preservação, definição da questão da água no futuro, enfim, o eixo da Bauru Lins e seus entornos com o aeroporto e dos dois lados é o novo eixo de ocupação natural? Também, né? Ali nós temos um mix, que serão as empresas, porque nós temos agora o mega distrito, que foi doado pelo governo do estado, são mais de 2 milhões de metros quadrados, e aqui quero fazer um agradecimento tanto ao governador Geraldo Alckmin como ao governador Márcio França, pelo empenho que os dois tiveram, e o deputado Pedro Tobias, para a doação dessa área para a cidade de Bauru, mas que vai levar para essa região noroeste toda a parte do desenvolvimento socioeconômico. Então nós vamos ter possibilidade de ter construções, porque nós mudamos a lei das ICs também, então vamos ter residenciais ali naquela região, mas ao mesmo tempo também indústrias, porque deve ser o vetor de expansão ali do desenvolvimento industrial e econômico, até por uma previsão daqui a 20, 25 anos de você prolongar a Avenida Nações Norte para que ela vá dar acesso até as penitenciárias. E aí você tem também acesso pela cidade até o novo distrito. Mas nós fizemos uma coisa histórica, né, que todo mundo imaginava que não fosse possível, que era permitir o uso e ocupação do solo nas áreas de proteção ambiental. Então a Câmara ajudou muito nisso, a sociedade, a imprensa de uma forma geral ajudou nesse processo de discussão do que nós queríamos fazer com as nossas APAs e chegamos no modelo adequado que foi agora recentemente a aprovação
do novo plano de manejo do água parada, né? Para ser justo em relação ao acompanhamento público disso, há um bom tempo, os anos 90 foram marcados pelo plano diretor do ponto de vista dos vazios urbanos. Sim. Você acompanhou isso à época, ainda no início como secretário do Meio Ambiente, inclusive. A história faz uma nova demarcação de tempo, isso talvez tenha cumprido o seu papel lá atrás, e a gente ficou com a ideia de que as terras eram intocáveis nas áreas de proteção ambiental. Você conseguiu demover isso. Eu conversando com a secretária municipal de Planejamento, Letícia Kirchner, ela falou dessa dificuldade, além do debate, do programa em cima, de tirar essa desconfiança que estava acumulada no tempo em relação à cidade. Você sentiu essa desconfiança para tentar romper esse obstáculo também? E até era uma desconfiança que eu posso te dizer que ela foi meio que cristalizada ao longo do tempo, porque todas as ações que foram feitas em governos passados para que as APAs fossem regulamentadas de uma outra forma foram fracassadas, né? Ou por questionamentos do Ministério Público ou por ações que a Prefeitura tomou que não eram adequadas. A partir do momento que nós assumimos o mandato e chamamos essa discussão a público e todos os atores envolvidos, foi possível a gente conseguir chegar num caminho adequado para fazer a mudança do plano diretor, a mudança primeiro da regra, né? Que mudamos o plano diretor da cidade, o artigo 73, para que fosse permitido o uso e ocupação do solo das APAs, que era proibido, né? E agora com a consolidação do novo plano de manejo permitindo o uso, né? E quais são as áreas que permitem esse uso e qual a contrapartida que esse uso tem que dar para a proteção do meio ambiente. Então eu acho que a gente chegou no modelo adequado e volto a dizer, construído por todos nós, pela Prefeitura, pela Câmara, pela sociedade bauruense, que mostrou agora que é possível você preservar e ao mesmo tempo usar de uma forma sustentável essas áreas. O jornalismo faz crítica porque é o seu papel, mas também tem o direito de torcer no bom sentido. Nessa questão, temos uma doação efetiva de 2,5 milhões de metros quadrados, onde pelo menos 1,5 milhão dele em área livre, plana, visivelmente para quem olha a cidade pelo Google Earth hoje, consegue identificar. Isso equivale a um total de área útil que soma o Distrito 2, 3 e 4 juntos para a ocupação industrial. Sim, sem dúvida. Era uma demanda que a cidade tinha, nós tínhamos uma carência de áreas para a indústria, hoje nós temos tanto o Distrito 1, 2 e o 3 já com praticamente todas as áreas ocupadas, né? O Distrito 4 ainda tem algumas áreas para serem ocupadas, mas é um distrito ainda com falta de infraestrutura e a infraestrutura também falta nos outros 3, né? Então é uma demanda que a gente também vai precisar correr atrás, estamos fazendo isso porque já estamos conversando com as empresas instaladas em cada um desses distritos para mostrar o que precisa ser feito e quanto custa para ser feito a infraestrutura necessária para a melhoria desses distritos. Tanto é que amanhã, quarta-feira, a gente estará no Distrito 2 apresentando esse projeto para os empresários daquela região. Mas essa conquista de uma nova área, que, como você disse, a somatória dela representa o que nós temos de área já ocupada na cidade, vai permitir, inclusive, negociar com outras empresas, né, que queiram se instalar no município de Bauru, empresas de grande porte, né, aquelas que realmente querem ter áreas amplas para poder construir e tudo mais. Então, é um estoque de terra importantíssimo para a parte industrial da cidade e que eu tenho certeza absoluta que vai servir como estratégia para o desenvolvimento da cidade nos próximos 15, 20 anos. Para completar esse ciclo, algumas medidas são silenciosas por grande público, que tem as questões imediatistas, que são do dia a dia, que são naturais de ocorrerem, cada cidadão tem aquilo que aperta na frente da tua casa, né, as suas demandas, estão falando aqui de questões estruturantes. Incluiria nessa lista a regulamentação da atividade rural, uma legislação que passou por uma série de reuniões, por missão, a gente acompanhou elas. A área rural do município, que é a maior porção da ocupação nossa, a gente esquece os 600 milhões de metros quadrados, ou milhões mesmo de metros quadrados, são quilômetros, né? Aqui do município, era uma terra sem nenhuma regulamentação. Essa é uma outra demanda também histórica da cidade, que nós tínhamos empreendimentos instalados na zona rural, que do ponto de vista da legalidade estavam em desacordo com a lei, né? O que nós fizemos foi constituir uma equipe multidisciplinar da Prefeitura, coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Agricultura, que pudéssemos estabelecer o regramento para o uso da zona rural da cidade, do município de Bauru. E foi feito isso. É um documento muito importante que vai poder gerar o desenvolvimento da zona rural, permitir o uso sustentável dessas áreas, permitir as empresas que já estão instaladas lá, que continuem instaladas e gerando emprego e renda, mas também é uma modificação muito importante do ponto de vista da estratégia de desenvolvimento do município, né? O que você disse é fundamental. As pessoas têm, claro, cada uma a sua noção de cidade, umas
verifica se a cidade melhorou ou não, quando ela abre o portão de casa e vê se tem um buraco na rua ou não, né? Mas tem aquelas que pensam também da forma da cidade projetada para o desenvolvimento futuro, né? A cidade não pode ser pensada só pelo momento, porque aí seriam só ações pirotécnicas que aconteciam no espaço de tempo e depois não teriam reflexo no futuro. O que nós estamos fazendo é projetar a cidade, claro que pensar nos problemas pontuais também, a prefeitura tem agido bastante, a cidade está mais limpa, está menos esburacada, tem muitos problemas ainda para serem enfrentados, mas a gente está, mais do que qualquer outra coisa, projetando a cidade para daqui a 10, 15 anos ser uma cidade ainda melhor do que nós temos hoje. Como é que o prefeito lida com a questão da ansiedade pessoal, de governo, o tempo? A gente está aqui falando em cima do segundo aniversário, você terá 2 pela frente do ponto de vista orgânico, né, de gestão, para demarcar o tempo, e tem um sistema de regulação organizado, como a gente está comentando aqui, e agora a natural ansiedade por realizações. E tem algumas carências, por exemplo, não só nesta área, o megadistrito depende de projeto, que depende de recursos depois para se tornar fisicamente real como oportunidade de instalação. E tem na educação, na saúde, nas outras áreas, a mesma carência de capacidade de realizar ou apresentar projetos para buscar recursos, inclusive. Eu acho que a grande dificuldade hoje que nós temos no município, e eu venho falando isso em várias entrevistas, é ainda a engrenagem burocrática que a prefeitura tem, para que a gente possa converter aquilo que nós temos de projeto em ações reais para a população. É uma demanda que ainda precisamos enfrentar na prefeitura, já enfrentamos muitas coisas, reduzimos prazos, com a modificação da legislação foi possível modificar muitas coisas na cidade que diminuem prazos de espera do empresário que quer investir, da pessoa que quer abrir um salão de cabeleireiro, da pessoa que quer ser capacitada para uma outra vaga no mercado de trabalho. Então a gente tem feito com muita propriedade essas ações. Mas internamente ainda tem algumas ações que são necessárias para que a prefeitura fique mais ágil na construção de casas, de creches, de escolas, de novos postos de saúde, porque ainda existe um emperramento natural da máquina, né? E talvez esse seja a maior frustração de um prefeito, de você ver que os sonhos podem ser realizados, mas eles demoram exatamente pela parte burocrática da prefeitura. Mas eu tenho certeza absoluta, porque tudo que nós fizemos ao longo desses 18 meses são políticas públicas que são estruturantes. Então o resultado pode não ser pragmático do momento, mas ele vai ter um resultado significativo a curto e médio prazo, né? Posso dar um exemplo da questão das faculdades de medicina, que foi uma batalha sim do município, junto com o deputado Pedro Tobias, junto com o governo do estado, tanto para a vinda da USP e depois a vinda da Uninove, que consolida uma ação estratégica na área da saúde muito importante que as pessoas vão sentir no médio prazo. Nós temos 10 bolsas de estudos todos os anos sendo fornecidas pela Uninove para moradores de Bauru, que vão se formar médicos e vão continuar morando na cidade, prestando serviço aqui. Os investimentos de contrapartida da Uninove no setor público, né? Vamos entregar a UBS do Chapadão agora com recursos da Uninove, da contrapartida que ela reformou aquela unidade de saúde. A própria USP, né, que está trazendo um novo hospital para a cidade, são mais de 200 leitos, o Hospital das Clínicas, e a gente vai ter várias especialidades médicas também, diminuindo o tempo de espera das pessoas por exames e por cirurgias, né, e por atendimento de internação. Então, são ações que nos confortam e mostram que a gente está no caminho certo, mas ainda precisamos corrigir internamente alguns problemas burocráticos para que a prefeitura fique mais ágil na prestação do serviço. Essa chamada cadeia de serviços da saúde, com hospital, faculdade, formação de mão de obra, nós conversamos com o experiente professor doutor Sebastião dos Santos, que assumiu, felizmente, de Ribeirão Preto aqui para a USP, tem pós-especialização, inclusive em gestão hospitalar, serviço, está ajudando na eventual central de regulação do Estado regionalizada, descentralizada de São Paulo, a própria vocação da distribuição dos serviços aqui organizados nas redes hospitalares e a nossa vocação natural nesta área. O que se pergunta do ponto de vista de imaginar esse tema como um tema central da cidade é a nossa potencial repetir se é redundante, o potencial de potencializar é bom, mas o nosso potencial de fazer com que esses serviços gerem resultados e o papel do município preocupado com a grande, extensa rede de atenção básica, prefeito. Essa é a grande demanda que nós temos hoje, que é a atenção básica, né? Posso te dizer, e aí é uma crítica que a gente faz ao modelo que foi implantado pelo município de Bauru em termos de atenção básica da saúde, e nós priorizamos
a descentralização desse atendimento, mas, e aí eu vou dar um exemplo do que eu ouvi esses dias na reunião do COSEMES, né? Bauru tem uma das melhores legislações a respeito de educação e a respeito de saúde do país. Só que a infraestrutura urbana para atendimento disso não é compatível. Então a prefeitura ao longo do tempo foi comprando casinhas para fazer uma escola ou para fazer um posto de saúde e foi através dessas casinhas fazendo um puxadinho para atendimento das pessoas. Só que ao longo do tempo isso teria um reflexo, né? A casinha que era um puxadinho acabou ficando menor do que a demanda daquela região da cidade e agora sobrou para os próximos prefeitos, para o prefeito atual, no meu caso, adequar essa infraestrutura urbana para o melhor atendimento das pessoas. Aí precisa de investimento, precisa de recursos e a gente tem batalhado sistematicamente através de emendas, de recursos junto à União e junto ao Estado para recuperar essas casinhas ou criar um modelo arquitetônico de atendimento de saúde pública em Bauru. Como foi feito em Santos, como foi feito em Sorocaba, em Ribeirão, e a gente já teve isso, né? No passado, com o Davi Capistrano, nós tivemos aqui um atendimento de primeira qualidade, só que eram as casinhas. A cidade evoluiu de 100 mil pessoas para 400 mil e nós ficamos com as casinhas ainda atendendo as pessoas. Então, essa é a grande demanda hoje que nós temos em termos de atendimento da população. Se tivermos melhores postos de saúde adequados para atender as pessoas, que é o primeiro acolhimento, certamente vai melhorar significativamente o entendimento das pessoas para a resposta da saúde pública, porque quando ela chega necessitando do atendimento médico, a primeira ação necessária, e isso representa 80% da sua perspectiva de saúde pública, é o acolhimento da pessoa. Se ela não se sente acolhida, o sistema de saúde não serve para ela. Sim. Então, esse é o atendimento que a gente quer dar como referência. Estamos fazendo isso nas UPAs, agora funcionando 24 horas por dia, melhorando um pouquinho mais as UPAs, descentralizando a pediatria para que você possa ter o atendimento perto da casa das pessoas. É a forma de resposta que a gente está tendo mais imediata para mostrar, olha, a saúde melhorou e a tendência é que a gente melhore mais nos próximos anos. Já que a gente está cuidando de questões mais estruturantes, vou citar algumas citações que daria um programa separado aqui, mas corre o risco de colocar para a gente pontuar. A rigor, do ponto de vista de divisão de responsabilidade, a gente também cobra naturalmente do governo do Estado aquilo que é a sua parte dessa fatia. O município Sim. não tem capacidade de investimento para responder todas as questões. E aí algumas questões estruturais saltam aos olhos. O Corpo de Bombeiros é de responsabilidade do Estado, tem convênio, mas fica dividindo responsabilidade com o município. O aeroporto, a gente assumiu um local com responsabilidade visivelmente não de vocação municipal, que estamos aqui cuidando dele. O Horto Florestal tem um projeto de longo prazo, mas era uma área que o Estado abandonou do ponto de vista de ocupação dos dias a dia. Tem o CSU da Bela Vista como equipamento possível público, transformar educação, lazer e esporte. O próprio hospital de base do ponto de vista dos serviços de média e alta complexidade. Citei 5 equipamentos públicos aqui em áreas diferentes que são de natureza originária do Estado e que o município tenta dialogar pontualmente em uma ou outra questão. São 5 equipamentos importantes. Eu vou começar pela questão da parte ambiental e do CSU, né? Tanto o Horto Florestal como o CSU tem projetos da prefeitura e da iniciativa privada que nós podemos fazer em parceria. O CSU, por exemplo, já tem uma conversa muito avançada com alguns empresários da cidade de recuperação daquele patrimônio, até para que eles possam utilizá-lo nas aulas de natação, de esportes. Então, tem um componente que pode ser, no curto prazo, aí, resolvido nessa parceria público-privada. Na questão do Horto Florestal, além da transferência da Secretaria do Meio Ambiente para as instalações do Horto, né, até porque nós estávamos num prédio cedido ali pela Transfesa para que pudesse funcionar, você também vai ter uma área de lazer importante, de proteção importante da cidade, que vai ser utilizada pela Secretaria do Meio Ambiente e, ao mesmo tempo, cuidada pelos técnicos da Secretaria. Então, o custo ele é muito insignificante do ponto de vista de aplicação de recursos públicos, né? A princípio, tinha se falado em 3 milhões, o Estado apresentou uma conta que não chega a quase 160 mil reais, se for em termos de manutenção, e mesmo assim nós vamos dividir os custos, né? Com relação ao hospital de base, você acompanhou de perto essa tratativa com o Estado. Existia no início a possibilidade da Prefeitura assumir o hospital de base, que ainda não está descartada, né? A gente ia honrar os 2 milhões de reais, porque nós já aplicamos quase isso na gestão do pronto-socorro, e o pronto-socorro entrando para o hospital de base, isso se materializaria em termos de assumir a gestão do hospital. Mas no meio do caminho, no começo desse ano, o Estado apresentou uma conta que até então
não tinha sido apresentada, que era o passivo trabalhista do hospital, né, que hoje gira por volta de 100 milhões de reais. Foi quando a prefeitura disse, olha, não havíamos combinado isso, não dá para chegar nesse tipo de diálogo. Mas continuamos dialogando com o Estado, agora com o novo secretário, Dr. Zago, que participou da vinda da Faculdade de Medicina. A tratativa está muito importante e avançada. E ao mesmo tempo estamos trabalhando com os municípios da região, que aí também é uma inovação importante para a cidade, é de tentar trazer a CROSS, que é a responsável pelas internações e marcação de exames e cirurgias, para dentro do Copom, né, no município de Bauru, para que os municípios da região possam fazer a regulação do serviço de internação e de cirurgias e de exames, que seria um ganho muito importante para a nossa região, porque a pessoa deixa de ser um número que entra na CROSS e ela passa a ser uma pessoa que vai ser monitorada pelos técnicos da prefeitura, junto com outras cidades daqui da região, para que ela possa receber a internação ou não, né? Então, estamos avançando nisso também e espero que tanto o hospital de base, se não sair ou se sair, vai ser importante, mas que a regulação possa ser passada para o município e para os municípios da região, para que a gente possa fazer um atendimento diferenciado. Acho que eu só deixei o aeroporto de fora. O aeroporto. O aeroporto tem duas possibilidades ali. Eu sonho com um parque, com a composição antiga lá. Então, não custa sonhar. Nós estamos dialogando com essa... Tem uma questão judicial, você está falando do aeroporto aqui urbano. Né? Tem uma questão judicial que a gente está tentando dialogar com o Aeroclube para ver a possibilidade real de um acordo judicial, né? O Aeroclube ficaria com uma parte do nosso aeroporto, né? E a prefeitura ficaria com a parte virada para Getúlio Vargas, que nos daria ali uma possibilidade de oferta de concessões públicas, né? Que poderia gerar recursos públicos também para investimento na cidade. Eu acredito que até o final do ano essa tratativa deve se consolidar e a gente vai ter um espaço ali, quase que uma PPP, né? A prefeitura fica com um espaço, o Aeroclube com outro e a gente continua tendo aeroporto e ao mesmo tempo explorando as áreas de forma comercial e através de um parque que vai ser feito ali próximo da Polícia Federal para que a população possa usufruir. Eu não falei de temas específicos do dia a dia. Mas desculpa te interromper. Nós estamos tentando resolver problemas de 40 anos de história de Bauru num único governo. É um movimento difícil, mas a gente está avançando a cada um deles. Tá, só vou citar nos do dia a dia aqui uma questão estrutural, mas que envolve a máquina em mais de uma frente. Há uma reclamação natural de volumes de serviços que depende dessa angústia de fazer o servidor público também se ajustar ao longo do tempo às dificuldades operacionais naturais, que a gente chama de resserviços, que envolve desde o vazamento até a rua que coloca a capa asfáltica, enfim, afunda, e isso acaba aflorando naturalmente nas vias de maior circulação, gerando um volume maior, inclusive, de insatisfação. Essa é uma demanda importante da cidade. A questão da pavimentação asfáltica, da questão dos vazamentos pela cidade, é um problema que vem de longa data. Nós tivemos aí, em vários governos, o asfalto sendo feito sem a drenagem urbana, e isso, ao longo do tempo, vai tendo um impacto significativo na pavimentação asfáltica. Então, você tem asfalto vencido praticamente em toda a cidade. E é um processo também caro, né? Porque para que a gente tivesse uma cidade um pouco melhor do que nós temos hoje, o investimento necessário seria na casa de 30 milhões de reais, que é um valor que eu já solicitei para o governo do estado. E desses 30 milhões, nós conseguimos, ao longo desses 18 meses, e aí por recursos próprios ou também por emendas e o governo do estado contribuindo, 10 milhões de reais, dos quais 6 milhões, 4 do estado e mais 2 de emendas, nós conseguimos agora recentemente e as obras já começam nos próximos 30 dias aí com uma empresa que deve ser contratada para fazer a pavimentação, o recap de várias avenidas da cidade. Mas ainda vão ser necessários mais 20 milhões até o final do governo e que vamos batalhar para conseguir isso, né? Fizemos grande parte do PAC Asfalto, que já tinha sido um empréstimo contratado, então entregamos o Tangará, estamos fazendo Santa Virgens e Jaraguá, o Santa Cândida também está em processo de implantação e o Roosevelt está no final. São quase 500 e poucas quadras novas de asfalto que foram construídas de 2017, do início de 2017 até agora, né? Então ainda temos para entregar grande parte disso até final de 2019. E agora estamos com a questão da setorização da distribuição de água pela cidade. Vou dar um dado para você importante. A primeira setorização que nós fizemos ali na região da Bela Vista, que foi no início agora desse ano, nós tínhamos uma média de solicitação de reparos por vazamento de 6,5 por dia, né? Hoje é uma reclamação. Então, demonstrando que a setorização diminui a pressão nos canos e diminui também os vazamentos. Então, o DAI está investindo significativamente nisso.
até setorizando grande parte, e aí tem um projeto para implantar em quase toda a cidade, e ao mesmo tempo o plano de contingência de estiagem, que também vai diminuir a pressão dos canos, porque a gente vai ter mais água dos poços artesianos sendo bombeadas para as adutoras do Batalha e melhorando o atendimento da cidade e diminuindo a nossa pressão em cima desses recursos hídricos. Posso dizer que grande parte dos problemas estruturais de abastecimento e de pavimentação estão sendo resolvidos. E tem outro detalhe, nós no ano passado contratamos uma empresa, na verdade foram 2 licitações, para nos ajudar no tapa-buraco. E vamos repetir esse ano também com o processo de socorro, né? Se chegarmos no final do ano e tivermos chuvas como tivemos o ano retrasado, a gente aciona a ata de registro de preço e coloca uma empresa para ajudar a prefeitura no tapa-buraco. Assim a gente tem um tempo de resposta mais rápido. A resposta de insatisfação imediata do morador no dia a dia, para citar o PAC do Tangarás, a gente acompanhou, isso serve eventualmente para um outro ponto da cidade, como no resserviço que no setor de rua, é que enquanto não se resolvem as questões de investimentos de médio e longo prazo, não dá para trocar, botar piso e massa asfáltica com a galeria trincada embaixo. É um serviço que vai jogar o dinheiro fora. Sem dúvida. E a gente está tendo essa preocupação também nesse novo recap que a prefeitura está fazendo, né? Esse investimento que será feito em recap na cidade, eu já solicitei para o DAI, da gente, em pontos importantes onde tem incidência de vazamento, que já seja trocada a tubulação para que a gente não tenha feito o serviço e depois o DAI indo lá e abrir os buracos. Foi o que aconteceu no Tangarás, né? O Tangarás a gente pegou quase pronto no começo do mandato e lá o serviço tinha sido autorizado sem a necessária substituição dos encanamentos. O asfalto ficou todo picotado. Afunda, né? rabo. Por isso que atrasou Santa Cândida, Jaraguá e Santa de Virges, porque eu fiz questão de que só fosse feito o asfalto quando o DAI e a Secretaria de Obras fizessem todas as ligações. Então o terreno que estava desocupado e que certamente depois do asfalto passado naquela rua o proprietário teria interesse de construir, ele não tinha acesso à ligação, né? Era feito sem a ligação. Hoje todos os terrenos do Jaraguá e Santa de Virges, Santa Cândida e Roosevelt têm a ligação de água e de esgoto. Então você não vai precisar rasgar o asfalto para fazer essa ligação se a pessoa quiser construir num terreno baldio. Por isso que nós fizemos questão de fazer tudo com muita responsabilidade para que as pessoas dessas regiões da cidade não tivessem um asfalto com a vida útil dele prejudicada. E na área de abastecimento, que é uma área estruturante para seguir o rito da pauta aqui, particularmente sou simpático, já disse isso ao prefeito, ao plano de reservação, transferindo aquilo que lhe cabe, a capacidade de reservação do próprio munícipe. Não dá para ter caixinha d'água de 250 litros para morar 5, 6 pessoas. É completamente incompatível. A água não vai jorrar 100% na torneira do jeito que a gente está acostumado no tempo. Esse é um outro projeto que está sendo implementado pelo DAI para fornecimento de caixas d'água para a população de baixa renda, para que ela possa ter uma reservação maior em casa, né? Porque o grande problema da falta d'água no município hoje não é só o não abastecimento em momentos de crise hídrica ou de conserto de uma tubulação, é a falta do armazenamento na casa do munícipe, né? Então, se você tiver um armazenamento, é isso? Armazenamento adequado, você certamente vai ter a reserva da sua água em momentos de estiagem ou momentos de conserto de tubulação. Por isso que a gente está fornecendo para aqueles que mais precisam e, ao mesmo tempo, incentivando aqueles que não têm a ter uma reservação melhor na sua casa para enfrentar esses momentos. Mas, repito, estamos com o plano de contingência sendo implementado, já foi dado start essa semana, para que nós tenhamos os poços interligados com o Rio Batalha, para evitar que a cidade sofra como sofremos em 2014, quando ficamos aí várias semanas sem água na torneira. Prefeito, últimos 2 grandes temas para ficar só neles e variando um pouco a questão do assunto, a possibilidade ainda de eventual acordo num volume de recursos significativo, a carência que tem orçamentária da questão da conta da federalização, o erro do cálculo do viaduto, está no judiciário, mas depende dessa interjeição. Tem dinheiro que é visivelmente do caixa do município em controverso parado no judiciário, que pode ser uma grande frente de recursos, e a dificuldade em relação ao Tesouro Nacional, infelizmente, não aceitar a recomposição das contas da Coab, porque uma hora essa conta vai começar a ser paga e ela é bastante significativa. São 2 preocupações que nós temos. A primeira delas é a questão da dívida federalizada. Eu acesso esse processo todos os dias, quando eu chego na minha sala,
porque é um recurso que pertence à cidade de Bauru e eu venho acompanhando a tramitação dele para que nós possamos ter esse acordo judicial estabelecido e a gente receba pelo menos uma parte do recurso de volta, que hoje está previsto por volta de 70 milhões de reais. Mas não é uma tarefa fácil. Requer uma ação política que nós estamos fazendo, requer uma ação técnica também, e tem pessoas trabalhando com esse tema para que a gente possa chegar num acordo junto ao governo federal e junto aos bancos, né, que detêm essa parte do processo para liberar esse recurso para a prefeitura e a gente poder reinvestir na cidade. Com relação à Coab, é claro que nos preocupa muito, né? Eu tenho confiança absoluta no trabalho que o Gasparini vem realizando lá. É um trabalho de referência. A Prefeitura de Bauru nunca colocou um centavo para o pagamento dessa dívida ainda, exatamente pelo trabalho que ele vem fazendo ao longo desses mais de 10 anos que ele está à frente da companhia, para que a gente possa ter essa discussão ao longo prazo, né? Porque, claro que a gente sabe que uma hora ou outra isso vai ter que ser tratado de uma outra forma, mas nesse momento a gente pretende estender essa discussão até para negociar com o governo federal uma outra estratégia de pagamento dessa dívida, né? Bauru sozinha não teria condições de fazer o pagamento disso tudo, porque você sabe que isso inviabilizaria o município. Então nós estamos tentando ampliar essa discussão para o futuro e esse trabalho vem sendo feito com referência pelo Gasparini e eu só tenho a agradecer tudo o que ele tem feito pela companhia e pela Prefeitura de Bauru, que até hoje não colocou um centavo para o pagamento dessa dívida. Prefeito Clodoaldo Gazeta, obrigado. A gente escolheu alguns temas estruturantes, é lógico. Aqui você que está em casa vai ficar com uma série de demandas pontuais do dia a dia. Encaminhe para a gente na TV Câmara, a gente chama o secretário sem nenhum problema para discutir um a um dos pontos. Aqui no programa sobre o aniversário da cidade, 122 anos, nós escolhemos esse para poder abordar. Eu que agradeço e vamos comemorar o aniversário da cidade de Bauru. Nós temos ainda 2 anos e meio pela frente. Tenho certeza absoluta que todas as ações que nós fizemos, que foram importantíssimas para a cidade, como mudança de legislação, preparação da cidade para o desenvolvimento, ela vai ser importante para esses próximos 2 anos e meio de crescimento da cidade. E eu tenho certeza que nós vamos entregar uma cidade muito melhor para o meu sucessor daqui a esse tempo. Então, só tenho a agradecer a vocês e agradecer a toda a população de Bauru que tem nos ajudado, torcido pelo governo, porque eu digo sempre que estamos no mesmo barco e temos que remar pela mesma direção. Então, a torcida de todo mundo não é pelo Gazeta, e sim pela cidade, pelo governo de Bauru, para que Bauru possa ir bem e a população melhorar cada vez mais a sua qualidade de vida e a cidade. O jornalista gosta de frases, se for fazer a interpretação literal da frase do prefeito, significa que ele pode não concorrer à reeleição. Eu prefiro terminar meu mandato daqui a 2 anos e meio e entregar uma cidade melhor para a população e aí deixar na mão dela a decisão sobre isso. Muito obrigado. Você encontra esse programa para você assistir a hora que você quiser, também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em TV Câmara Bauru em vídeos para você se acomodar na sua casa. Acompanhe também esse noticiário e a entrevista na programação da Rádio Câmara no 93,9 FM. Você assiste no YouTube na íntegra sempre. Até o nosso próximo encontro.